Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Arquitetura Equestre. Eu sou Diana Brooks, fundadora do escritório, e hoje eu tô aqui com a Júlia, que também é sócia do escritório. E a gente vai bater um papo com a Beatriz, a Beatriz Beach. Muita gente sonha em ter a sua casa do lado dos cavalos, do lado da cocheira. E a Beach viveu isso na prática e hoje ela vai trazer um pouquinho desse conteúdo pra gente. Seja muito bem-vinda, Beach. Obrigada, Diana, obrigada, Júlia, pelo convite. E tô aqui para dividir toda a minha experiência com vocês. Legal, a gente tá super feliz de você estar aqui. A Beach é uma cliente também do escritório, a gente tá fazendo projetos que vai ficar incrível, né? E antes de começar a falar um pouquinho mais sobre ele, Beach, eu queria saber quando que o cavalo entrou na sua vida e deixou de ser só um lazer, né? Enfim, um animal mais e passou a ser, né, mais do que um hobby. Eu vou te falar, meu pai que fala sempre isso, fala, gostar de cavalo é praga de parteira. A família, não tem jeito, você nasce e você já gosta de cavalo. A minha família da minha mãe toda é de fazenda, ela é Rondon, então eu sempre tive contato com os cavalos na fazenda, montava desde pequenininha, dizem que a minha primeira foto sozinha em cima de um cavalo eu tinha 11 meses, então você imagina. Nossa! E aí ela teve que, eu só queria saber de montar cavalo, obviamente a fazenda era em Mato Grosso, a gente morava em São Paulo, e eu falava, quero montar cavalo, chateei, ela me levou pra hípica, eu era pequenininha, eu tinha 6 anos, e na hípica só podia começar a montar com 7. E ela falou, ela tem 7 anos. Ela tem o que precisar para essa menina parar de me encher a paciência. E foi assim que eu já comecei montando na hípica, porque era a única maneira que eu tinha de montar cavalo na cidade de São Paulo naquela época. Eu comecei montando na escolinha na Hípica Paulista, passaram-se, acho que foi 1 ano depois, o professor lá virou e falou, olha, ela já passou de todos os cavalos que tem aqui. Aí eu passei para a Hípica de Santo Amaro, que era um pouquinho maior a escolinha lá. E aí, quando eu tinha 9 anos, eu ganhei meu primeiro cavalo. Ai, que legal. E era um cavalo para saltar, e foi um cavalo, curiosamente, que uns amigos acharam, era um manga larga, que nunca tinha feito uma prova na hípica, era mistura de manga larga, que nunca tinha feito uma prova na vida. Então, foi uma evolução minha e dele juntos. Quando eu ganhei esse cavalo, eu tinha um professor que era era um senhor, era um coronel do exército português, que só dava aula para mim e pro Alfinete, que é o pai do Zé Roberto. E ele tinha uns 80 anos, eu detestava, porque eu tinha que buscar ele na casa dele e tal, mas ele virou e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer tudo. E eu comecei com CCE, porque eu tinha que fazer adestramento, salto e o cross. E tudo com esse cavalo. E tudo com esse cavalinho, que foi crescendo comigo. Gente, que legal. E por quantos anos ficou esse cavalo aí com você? Ele ficou bastante, ele ficou até eu começar a fazer mirim. Na minha época não tinha essas categorias divididas que tem pré-júnior, pré-mirim e tal. Era mirim, júnior e seja o que Deus quiser. Era isso. Bem assim. E aí esse cavalo eu saltei ele bastante, até uns 12 anos de idade, aí depois eu ganhei o meu primeiro cavalo de salto mesmo. Que era um cavalo, que era uma peste, assim, inacreditável. Eu era muito corajosa para montar e tudo. E aí meus pais compraram esse cavalo, chamava Joãozinho, e ele se recusava a entrar na pista. Então, na época, a Dorothy Carlson, a minha professora, ela ia com uma vassoura atrás dele para ele entrar na pista. Depois que ele entrava, ele ia bem. Ele era super ganhador, mas era difícil. Eu era pequenininha e tal, enfim. E aí, daí pra frente, fiz essa carreira toda na categoria de base. Ganhei o Campeonato Brasileiro de Mirim, fui campeã brasileira de Amazonas, aí fui pro Júnior. E aí tem uma história engraçada, que acabou que eu não tinha cavalo para competir no Júnior. Aí essa mesma amiga que achou esse cavalinho para mim falou, olha, tem uma égua no exército em Brasília que parece que é boa. E a gente ia pro Campeonato Brasileiro lá, com uma égua emprestada, que era muito difícil eu montando ela. E aí nós chegamos lá, fomos experimentar a égua, meus pais viajando, estavam na Europa na época. E eu falei, gente, a égua, ela era louca, varrida. A gente saltou ela num picadeiro pequenininho, assim. Ela saltava muito, mas ela era muito difícil. E essa égua era a Minsk, com quem eu fui depois campeã brasileira. Eu ganhei tudo, vendi pra Luciana Diniz, e ela levou pra Europa essa égua depois. Gente! E então foi assim, foi a minha égua de júnior, né? E aí depois que eu vendi essa égua, porque eu tive ela, tô me estendendo muito nos cavalos aqui. Não, na parte o papo de salto. É esse, cavalo. E aí a gente, quando eu comprei essa égua, e tem 1000 histórias engraçadas nela, porque eu fui lá, meus pais estavam viajando, eu falei,
a égua é minha. Meu pai virou e falou, como é que você vai pagar essa égua agora? Porque ele gostava de pôr responsabilidade na gente. E aí, eu tinha 3 bois na fazenda. Aí ele falou, não, você vai ter que pagar, não tem jeito. E a égua virou um condomínio, entre aspas, que eu tive que ir lá pôr. Eu tinha uma eguinha 1/4 de milha que eu vendi, os bois que eu tinha e tal, e eu consegui fazer uma parte, eu tinha 7/15 da égua, assim. Aí meu pai, obviamente, pôs o resto. E aí depois, quando eu fui morar, conheci um português que chama Miguel Bravo, hoje ele é o da Heritage Farm, ele é casado com a filha dele, hoje salta todos os grandes prêmios e tudo, ele montava com o técnico olímpico da equipe inglesa na época, que chamava Ted Edgar, já morreu, é um cara maravilhoso, encontrei com ele aqui, e ele falou, olha, você não quer passar um tempo na Europa e montar? Eu falei, claro que eu quero. Eu tinha 17 anos, tá? Gente, tudo era uma pessoa muito metida. E aí eu cheguei para os meus pais e falei, olha, que tal? Eu tive esse convite, vocês acham que vocês acham? Não, claro. Eu falei, posso organizar tudo? Pode. Aí, um mês depois, eu cheguei e falei, ó, tá aqui, vai custar tanto para levar a égua, custar tanto, era Minsk nessa época, isso, aquilo, não sei o quê. Meu pai falou, não, você tá louca, sei lá quem é esse sujeito, não conheci ele, vai que ele vai te vender para um sheik árabe. Tem isso, né? Eu tinha 17 anos. Eu falei, não, mas agora eu vou. Ele falou, não vai, porque eu não vou pagar. Eu falei, não vai pagar? Peguei o telefone. Na época, a Luciana é um pouquinho mais nova que ela, acho que uns 2 anos mais velha que eu, mais nova. E nós éramos as maiores competidoras de júnior na época. Era ela e eu o tempo inteiro. E essa égua era muito ganhadora, era difícil dela ganhar de mim com essa égua que chamava Minsk. E aí eu peguei o telefone e falei, Luciana, você quer comprar a égua? Ela falou, quero. E meu pai ficou em choque, porque ele falou assim, eu falei, não, eu vou pra Inglaterra. Caramba. E aí ela experimentou a égua, comprou, eu peguei os meus 7/15 avos dela e fui embora. E fui lá treinar com esse técnico lá. E cheguei lá e foi bem difícil, porque ele chegou e falou assim, ótimo, tá vendo aqui, tem 10 cavalos, você vai bater boxe, guiar o caminhão, montar os cavalos, tinha potro, tinha tudo, uma vida, eu adorava, pra mim tava ótimo. Então, que bacana. Isso. Que aventura. Mas, e aí, no meio disso tudo, como que apareceu pra você, por exemplo, a Rédeas, né, esse Rédeas outro veio mundo? muito depois. A Rédeas pra mim é super recente, eu tô nas Rédeas há 4 anos só. Foi a minha filha caçula que, enfim, aí evoluiu, a gente sempre teve no salto, tivemos os cavalos todos em equipe e tudo. Eu fiz enduro também, foi da primeira equipe brasileira que foi pro Campeonato Mundial de Enduro. Tudo com cavalo eu tô dentro, assim, eu adoro. O importante é o bicho, É o né? bicho, exato. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia ir quarta-feira para um concurso em Curitiba, é impossível, entendeu? Eu falei, só que eu não quero ficar sem cavalo. E aí acabei comprando um cavalinho de enduro que eu paguei R$5.000, parcelei em 5 vezes, era o que eu conseguia comprar. E era um cavalo muito legal, enfim, e aí me classificou, mas isso é outra história. Mas aí as rédeas chegaram porque essa minha filha estava fazendo faculdade de medicina aqui em Campinas, nós estávamos morando na Europa e estavam todos os cavalos comigo fora, lá não tinha tempo de montar e tal. E ela falou, poxa, eu queria muito ter um cavalo aqui no Brasil para montar nessa nossa casa que tem os cavalos juntos, as cocheiras estavam vazias. Eu falei, claro, vamos comprar um cavalo para você. E aí um dia ela me ligou e falou, mãe, eu descobri um esporte que os cavalos são coloridos e as roupas são brilhantes. Eu falei, e era rédeas. Eu não sabia nada de rédeas. Aí fomos aprender e tudo, aí acabamos comprando uma égua de rédeas para ela. E foi numa época recentemente, que eu já estava um pouco cansada do negócio do salto. Meu marido tinha parado de montar, meus filhos também, era só eu voltando de concurso, sei lá, 2 horas da manhã sozinha. Eu falei, não faz sentido. E ela falou, não, vem aqui que você vai adorar as rédeas. Aí eu vim pro Brasil numa época, no final do ano, montei e falei, gente, isso é muito divertido. E aí eu vendi todos os meus cavalos de salto e a gente mudou tudo para as rédeas. Completamente. Que legal. É engraçado o que você falou da sua filha, porque é realmente muito diferente, né? A roupa que você usa, o cavalo, é outro mundo mesmo, É outra relação com os cavalos, é tudo muito diferente. Quando eu comecei nas rédeas, eu falei, moleza, gente, eu saltei grande prêmio, vou chegar lá, círculos, barra, espina, quer dizer, corre, para, faz círculo, diminui, não é uma moleza. O que vai ter de mistério nisso? É muito técnico. É muito técnico, muito legal. Diferente do salto. Porque no salto você tem o cavalo, você tá com contato com o cavalo o tempo inteiro. Nas rédeas, o cavalo tem que fazer tudo de rédea solta, com pequenas cues, assim, dicas que o cavaleiro dá que o juiz não pode ver. Então, ele tem que estar muito bem treinado, porque os movimentos, o que você pede para ele é muito
Sutil. Sutil, assim. exatamente. E assim, é difícil. E é uma prova julgada, então Sim. você tem que saber o que o juiz está querendo ver, o que você precisa fazer. Eu achei mais difícil. Eu demorei isso. Para ganhar minha primeira prova de heads, acho que foram 3 anos. Nossa. É difícil mesmo. Assim. E, obviamente, tem todo o pedágio de entrar numa modalidade, Claro. você não saber o que Claro. o que você quer, qual é o cavalo certo, essas coisas todas, mas isso faz parte, quem tá no cavalo conhece. Sim. O pedágio tá sempre lá, não tem jeito. Não, e tem um ponto que é muito interessante, né? Porque no hipismo, hoje, né, eu caí muito. Então, isso acabou, de uma certa maneira, me traumatizando, né? Eu tinha um cavalo que chegava na frente do obstáculo, ele parava e abaixava a cabeça. E assim, a hora que ele dá esse puxão, não tem como, né? Não Você tem. tá esperando um salto e de repente você não vê nada embaixo. Então, eu caía muito. E aí, eu fiquei bem traumatizada, né? E agora, com o quarto de milha, também comecei, né? Depois de ser mãe também, ficar mais velha, você se sente muito mais segura, Claro, né? claro. Eu não sei se essa segurança teve algum impacto pra você. Pra mim, não. Eu acho que, de novo, pro meu marido, que ele falou, olha, eu não posso mais saltar, porque se eu quebrar agora, demora pra consertar. E Arzelinha, no quarto de milha, só pra gente fazer Sim. um pouco de contexto, né, assim... O hipismo, ele tem 2 vertentes. Ele tem o que eles chamam do clássico, que são todas as artes equestres que vêm dos movimentos da guerra. Então, você tem o adestramento, você tem o salto, você tem o CCE. O enduro é um que ficou meio no meio do caminho, porque o enduro, ele começa com o Pony Express, com o carteiro lá fazendo nos Estados Unidos, mas você tinha as grandes travessias também na Europa, então ele é um que está no meio do caminho. As disciplinas equestres western, elas vêm todas do trabalho da fazenda, né? Então é isso, da apartação do gado, do laço, enfim. E as rédeas são o adestramento do mundo western. Perfeito. Para a linhagem do quarto de milha de rédeas, é uma linhagem super específica. Ela é muito diferente da linhagem, por exemplo, do tambor, que é um cavalo quente, bravo, que vem dos cavalos de corrida do quarto de milha. Na linhagem de trabalho, que eles chamam que é a linhagem que a gente usa para rédea, tem o pessoal que vai para lá, os cavalos também são... Mas eles são todos muito, muito, muito mais calmos, muito mais mansos. E essa linhagem dos cavalos de rédea, eu fico muito surpresa. Porque eles, assim, se eu descer do meu cavalo no meio do picadeiro, virar as costas e ir embora, ele não sai de lá enquanto eu não voltar. Eles só fazem o que você manda, assim. E ele é um cavalo muito mais perto de um pet do que o cavalo de salto. Porque o cavalo de salto, ele precisa ter decisão. Ele precisa, olhar, entender o que é aquela pergunta que o armador de percurso está fazendo, e ele tem que te ajudar a sair solucionar aquele problema. O cavalo de rédeas, não. Ele só pode fazer o que você manda. Ele vai aumentar a velocidade, o que você manda, ele vai virar o que você manda. Se você mandar ele reto numa parede, ele tem que atravessar aquela parede. Esse é o treinamento, assim. Então, é um treinamento muito, muito específico. Para isso que você está falando, dá muito mais longevidade ao esporte. Você tem crianças muito pequenininhas fazendo isso. E eu até quero dizer aqui que uma das coisas que me surpreendeu no mundo das rédeas positivamente é a associação, a NCR, que é a Associação Nacional do Cavalo de Rédeas. É maravilhoso o trabalho que eles fazem. Assim, é muito, muito diferente. Que bom. E eu acho bom falar isso publicamente, porque... A Federação Paulista de Hipismo, a CBH, eu sentia que eles trabalham muito contra os cavaleiros. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo você tem que fazer. As rédeas, eu pego um WhatsApp e mando para as meninas, elas, claro, o que a gente pode fazer melhor, no que a gente pode ajudar. Eles são muito abertos. Você pode dizer e falar assim, olha, é um esporte menor, é um esporte que está crescendo muito rapidamente. Hoje, agora, teve o Derby em Avaré, tinham 1000 cavalos, entendeu? Não é tão pequeno assim. Mas eles sentem como uma comunidade. Todo mundo ajuda. As pessoas que estão, os competidores, todos estão lá. Olha, o que a gente pode fazer? Eles doam o seu tempo, que é mais importante que doar dinheiro, para pensar em como melhorar essa modalidade. Agora eles conseguiram trazer o Run for a Million, que eu não sei se alguém aqui já viu o Yellowstone. A gente viu. O Yellowstone é o Taylor Sheridan, que é o produtor do Yellowstone, faz uma corrida que chama Run for a Million, que é em Las Vegas, é uma final que vale $1 milhão a premiação. E a NCR conseguiu trazer uma seletiva do Run for a Million para o Brasil, vai ter agora em 2027. Então, sabe, é uma associação, todo mundo está envolvido, assim, é muito legal, assim, é um ambiente muito bacana, assim. Outra coisa, todo mundo
cuida do seu próprio cavalo. Você chega na prova de rédeas, eu vejo as meninas com o trailer chegando, 2 meninas, não tem tratador, elas chegam lá, elas descem o cavalo, elas cuidam, elas limpam, elas trançam. É um pet mesmo, assim, é muito, muito... Eu acho muito legal. Eu sempre gostei de cavalo. Eu gosto eu sou competitiva, eu gosto de esporte. Mas cavalo tá lá com ele, e tá junto, e cuidar, e ele te conhecer, pra mim é uma coisa que me dá muita alegria, assim. Eu acho que isso nas rédeas hoje é mais relevante do que no hipismo clássico, assim. Que as pessoas estão num cavalo num clube. E faz sentido, você tá num clube, dentro de uma cidade grande, você tem lá 1 hora pra estar com o seu cavalo, todo mundo... nas rédeas isso é mais próximo, assim, eu acho legal. Que bacana. E aí eu, né, até dentro desse contexto todo, pensando, você passou muito mais tempo no hipismo mesmo do que dentro do contexto de rédeas. Momentos difíceis, assim, que você passou dentro de cada um desses. Eu não sei se já teve momentos difíceis dentro das rédeas, né? Num período tão curto. Mas como que foi isso tudo para você, assim, esses momentos de dificuldade? O que foram? Eles são parecidos dentro desses 2 mundos ou não? As dificuldades enfrentadas, eu assim. acho que para um atleta, assim, sempre tem algumas dificuldades. Obviamente, no salto, eu vou falar do salto, que é o que eu vivenciei mais, tem um fator de risco também. Sim. Que as pessoas não gostam de falar, mas que tem muita relevância para os cavaleiros, assim. Eu já tive momentos que eu caí feio de cavalo e, putz, pra você voltar, você fala, ai, meu Deus do céu, assim, quanto tempo eu vou voltar a ser competitivo nisso, assim. Então, eu acho que são momentos de insegurança que no salto dá. Quando aconteceu, para mim, foi uma coisa que foi muito, muito marcante, aquele acidente que a Tina teve com a égua boa dela, que eles tiveram que sacrificar a égua. Eu não sei o que aconteceu. Ela tinha uma égua que foi a égua mais importante dela, uma égua outro dia, não me lembro o nome agora, que ela teve um acidente com a égua na pista e eles tiveram que sacrificar. E eu sempre penso isso, assim, eu falo, gente, eu sou muito responsável, eu me sinto responsável por aquele ser, assim. Sim. Então eu falo, eu não posso colocar ele em alguma situação de risco, assim. São as minhas decisões que impactam na vida dele. Então depois daquilo foi uma coisa que eu falei, será que eu tô saltando a altura certa? Porque eu sempre, eu tava saltando as provas grandes naquela época, eu falava, será que eu tenho? E eu tinha essa coisa de dúvida, que gera uma insegurança, né? E uma prova de salto, você não pode se defender do percurso, você tem que atacar o percurso, senão você nunca vai conseguir fazer aquilo bem. Então, assim, esses são, eu acho que os momentos de dificuldade que eu vi no salto foram muito mais, assim, de pensar mais, de falar assim, puxa, você pensa muito mais, assim, olha, eu tô fazendo a coisa certa, isso aqui, esse é o melhor que eu posso fazer. Maior. Não é ansiedade, eu acho que eu não sei como dizer isso, assim, é um overthinking, assim, eu não sei, desculpa falar a palavra em inglês, mas você começa a pensar demais, falar, puxa, eu tô fazendo isso certo, esse é o melhor que eu posso fazer, o meu treinamento foi feito corretamente. E eu tô falando uma coisa que é pessoal pra mim, pode ser que para as outras pessoas não estejam nem aí, toca o pau, entendeu? Mas nas rédeas, eu acho um pouco diferente, assim, as rédeas eu passei agora recentemente, eu comprei um cavalo muito, muito bom, que estava correndo a categoria aberta, que é a categoria do profissional, e eu olhava e falava, puxa, tá demais. Eles correm o Potro do Futuro, os cavalos de rédeas, antes de fazer 4 anos de idade, obrigatoriamente. É muito cedo. Alguns chegam, outros você tem que forçar eles a fazerem. Esse meu cavalo, eu achei isso. E eu ficava na cabeça e falava, tem que voltar para trás, tem que voltar para trás. Quando eu peguei ele depois desse profissional, eu não conseguia montar o cavalo, porque ele estava muito ansioso, muito assim. E como eu disse, o cavalo de rédeas, ele tem que estar te esperando, entendeu? Ele tem que estar bem com você, é um conjunto muito duro. Então, assim, a recuperação desse cavalo é uma coisa que me faz pensar muito, é uma dificuldade, mas que me dá muita alegria, assim, cada passo que ele evolui na direção que eu imagino que é a correta, é muito importante, assim. E, eu vou falar, a maior dificuldade nos dois é o machismo, assim. Nós, mulheres, passamos um machismo. Nas rédeas, assim, você imagina no mundo de cowboys, gente, você fala qualquer coisa, assim... E no salto é verdade também, assim. Coisa de menina, entendeu? Você cuidar bem do cavalo, o cavalo não é pet... Cavalo tem que... E assim, eu acho que pode fazer diferente, assim. Claro. Uma coisa nas rédeas, quando eu comecei, como vem de uma coisa de peão, é muito agressivo com o cavalo. Eu falei, olha, se eu tiver que treinar cavalo assim, eu não vou fazer isso. Eu acho que tem que ter uma outra maneira de treinar, né?
Hoje a gente tem assessoria de um brasileiro até que mora nos Estados Unidos, está entre os 5 melhores do mundo, que tem muito essa visão, assim, de como é que você constrói, não é imediatista. Que né? legal. E ele me escuta, já é alguma coisa que é boa. O meu feedback, pelo menos. Assim. Então, eu acho que a gente passa muito por isso, assim. Acho que vocês, mulheres, também veem Com isso certeza. o tempo inteiro, né? E uma curiosidade mesmo, Bit, porque a gente vê que no salto, quanto mais vai aumentando a altura, né, o nível, Mulheres. menos Perfeito. mulheres. Você sente isso nas rédeas também? Ou é mais equilibrado? Porque, assim, Nas no rédeas hipismo eu imagino que é muito pela coragem. Você é uma mulher muito corajosa, assim, né? Muito peituda. Mas eu, realmente, eu sou uma pessoa que nunca competiria grande prêmio, assim. Desde pequena eu sempre soube disso. Eu tinha um limite até onde eu tinha coragem de chegar. Então, colocaram esse limite pra você. Eu acho que quem salta é o cavalo, entendeu? Se você tá saltando uma prova de 1,10 m ou de 1,50 m, é o seu cavalo que tá preparado para isso, assim. A sua atitude em relação àquele percurso deveria ser a mesma. Olha. Mas as pessoas põem muitas barreiras pra gente, externas. Ah, você não vai conseguir, ou isso é difícil. Não, olha, eu gosto da história da Luciana com a égua, é maravilhosa, ela era da minha idade, é Luciana Loss, será que é Loss o sobrenome dela? Ai. Que ganhou agora em Wellington um grande prêmio, 5 estrelas. A história, ela virou e falou, olha, eu comprei essa égua para saltar 1,20 m. E ela saltou 1,20 m, depois ela saltou 1,30 m, e ela saltou 1,40 m, e quando ela Ai, que viu, ela linda. ganhou o grande prêmio 5 estrelas em Wellington, entendeu? Nossa. Porque ninguém pôs isso, assim, olha, você salta um cavalo de 1,20 m, ele não salta... Não, desculpa, tá confortável, tá bom pros dois, então vamos lá, não tem porquê não. Eu acho que as pessoas põem muita limitação na gente. Nas rédeas tem pouca mulher fazendo, eu acho que mulher também tem uma coisa de quando é isso. Para ter filho. Minha Sim. filha mesmo agora, putz, ela tá louca pra montar, tá grávida, tá pra ter filho, para de montar. Aí você tem um tempo de novo pra voltar, tem risco. Então você fala, puxa, será que tá na hora de tomar esse risco ou não? E eu acho que é por isso que tem menos mulheres. Mas as mulheres que põem na sua cabeça que é isso que elas vão fazer, elas estão aí competindo de igual para igual com os homens. E não tem nenhuma limitação. Eu acho até o contrário. Eu acho que cavalo gosta mais de mulher. Cavalo faz mais por mulher do que faz por homem, assim. Mesmo, eu acredito nisso, assim. Eu tive cavalos que a gente comprou para, por exemplo, o meu marido, que não andaram tão bem com ele, comigo, cavalo que gosta de mulher, só ia com mulher. Assim, tratadora mulher faz muito bem para cavalo, assim. Eles têm uma comunicação que eu não sei qual que eu acho que funciona, juro Melhor. por Deus, que eu acho que funciona melhor com mulher. Uma sensibilidade, né? A gente tem uma cliente que ela quer ter só tratadora mulher. Mas ela é mais isso, detalhista, mais atenciosa. Eu tinha um cavalo de salto muito, muito difícil, assim. E os tratadores, esse cavalo é muito difícil, muito difícil. E a minha tratadora francesa, ele era um cachorro. Ela era dura com ele, assim. Ela não tinha hierarquia. Mas ela fazia o que queria dele, assim. Olha, não tinha... gente, legal. de verdade, assim. Eu acho que a gente se põe mais limitação do que... Põe na gente mais limitação. E não tô só falando nas mulheres, nas pessoas em geral. Sim. Do que deveria, assim. Eu acho que a gente tem que ter consciência do seu limite. Eu tenho uma preocupação hoje, principalmente no salto, que eu acho que tem pessoas que estão saltando além da sua capacidade, porque compram um cavalo muito bem, porque o dinheiro entra nisso. Eu tô com o Steve Guerdá nessa. Para mim, ele é a pessoa que tem a abordagem correta do esporte, assim. Ele fala, olha, não dá para você chegar e comprar um cavalo caro sem habilidade suficiente, porque é aquilo que eu falei, você tá pondo esse cavalo em risco, entendeu? Não pode, nós somos os guardiães desses bichos, todos os bichos, assim. Nos cabe, na minha opinião, pensar neles em primeiro lugar, assim. Mas se você tá confortável, e é isso, e ele foi, assim, geneticamente construído para fazer aquilo, não vejo problema nenhum, assim. Legal. Agora vamos falar um pouquinho da sua vivência internacional, né, Bit? Algumas conversas você comentou que, né, já foi pra fora, já montou fora, né? Enfim, já até construiu fora. O que mais te impactou, né? Ou qual a maior diferença, assim, que você vê em como as pessoas pensam, né? Estábulos no Brasil e lá fora? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre, primeiro, Estados Unidos e Europa. É completamente diferente. Mesmo? Gigantesca. Olha. Os Estados Unidos
assim, muito longe do cavalo. É mais parecido com o que a gente vê, assim, nas hípicas aqui no Brasil. É um esporte muito caro lá, muito, muito caro. As meninas são... Eles produzem os cavalos de um jeito quase robótico, e qualquer coisa que sai assim, elas chegam, eles vêm do equitation, então é tudo perfeitinho, não sei o quê, mas se sai alguma coisa do script, elas não conseguem resolver. Então, assim, é o professor, um reconhecimento de pista, por exemplo, nos Estados Unidos, eles contam a pista inteira, não é só a linha. A gente aqui conta a linha de 6 lances, mas que isso ninguém tá nem aí, não. Aqui, olha, são 36 galões que você vai dar daqui até aqui. Elas, tudo assim, e eles treinam assim. Tá. Eu fiquei nos Estados Unidos montando lá uns 2 ou 3 anos agora, e me impressionou muito isso. E eu tinha esse cavalo que era bravo, ele chegava na pista e corcoveava todo dia. As meninas ficavam desesperadas, elas ficam todas na cerca. Nossa, um cavalo corcoviando. A Europa não, a Europa o pessoal nasceu com cavalo, tá? O moleque cresceu, joga em cima do pônei, apelo e vai saltar aquele fardo de feno, e cai, e cuida. Eu acho a Europa 1000 vezes mais importante no desenvolvimento da equitação como um todo do que os Estados Unidos. Assim. Eu acho os Estados Unidos... Não admiro assim, o que eles fazem lá. Tudo muito, muito meticulosamente organizado. Então, assim, o seu treino é assim, o obstáculo é assim, tá tudo muito bonitinho. Eu não acho que isso desenvolve tanto as habilidades de horsemanship mesmo que você deve desenvolver. Cada cavalo, você chega nos estábulos lá em Wellington, por exemplo, é um tratador para cada 2 cavalos. Assim, as meninas, eu acho a Europa muito, muito mais próxima do que eu admiro do que os Estados Unidos, assim. E tem algo que você viu lá fora já, que funciona lá fora e que você acha que se a gente transportar para cá não funciona? Porque, por exemplo, você comentou dos Estados Unidos. Então o pessoal monta dentro de uma formulinha ali. Agora, se eu trouxer para cá, talvez realmente é isso. A pessoa não vai ter o molejo, né? Assim, o brasileiro tem muito mais isso, né? Várias pessoas que eu vejo americanos que vêm da clínica no Brasil, falam, olha, o Brasil é o contrário. O cara tá saltando a prova de 1,30 m sem ele ter nem saber trabalhar um cavalo. Entendeu? E, de novo, a Europa não. A Europa, na França, por exemplo, para você passar de altura, eles têm lá o que eles chamam galop, que é um livro. Você tem que saber encilhar seu cavalo, limpar o cavalo, fazer o caso. Você tem que saber do cavalo. Muitas vezes você chega aqui, as crianças não sabem nem pôr uma liga. Hoje nem se usa mais liga, nem deveria. Mas, assim, o básico de como encilhar, de como arrumar um material, de como fazer... eu acho, assim, é isso. Muitas vezes aqui no Brasil, você chega, um menino está saltando uma prova e não tem nenhuma... Enfim, habilidade... Não sabe apertar uma bargueira. Exato. Nem só isso, assim, ele não sabe trabalhar um cavalo, ele sabe que um cavalo tem que trabalhar de trás para frente. Aí põe uma rédea de ajuda que não está pronto para pôr, não faz sentido naquele... Então, assim, e de novo, gente, eu tô falando isso, eu tô um pouco afastada do salto hoje, sim. há 3, 4 anos, mas assim... que eu vejo, ainda existe isso um pouco, e o esporte está crescendo, está vindo muita gente e está movimentando muito dinheiro, e aí as pessoas meio se aproveitam disso. Não, compra um cavalo, agora se não funcionou, troca outro. Não. Antigamente, na minha época, você tinha que construir um cavalo. Eu estou te falando, eu comecei com manga larga, entendeu? É uma construção, e isso é importante para o desenvolvimento de um cavaleiro. Ele lidar com um problema. Olha, não é porque deu um problema e você troca de cavalo. Não, deu um problema, como é que a gente resolve isso aqui? Porque para você, como um cavaleiro, é importante saber pensar, parar para pensar, falar, puxa, eu posso tentar fazer isso ou não tentar? Eu acho, pelo menos, assim. Eu sou do cavalo, entendeu? Assim, eu gosto de fazer esporte, eu gosto de ganhar, mas eu gosto que isso seja um resultado de uma evolução do cavaleiro, como um horseman, assim mesmo. Assim. Essa palavra acho que nem tem uma tradução no português, assim, mas eu tive, graças a Deus, assim, a oportunidade de trabalhar com técnicos importantes, assim, eu montei com o Neco, eu montei com o Joe Farges, assim, eu montei com o Jos Campos, eu tive lá com essas pessoas todas, assim, e que eles têm em comum? Todos são horsemen. São todas pessoas que é isso, que eles olham um cavalo e falam, puxa, como é que eu posso tirar o melhor dele? Não é como é que, não deu troca, entendeu? Não tem isso, assim.
as pessoas hoje, e é a verdade para o mundo moderno, estão muito imediatistas. Assim, eu quero que aconteça amanhã. Agora. Olha, não, é um processo, tudo é um processo, entendeu? E se deu certo agora, amanhã, daqui a 10 dias não vai dar mais, porque não tem como. Sim, tem não como tá se estruturado, sustentar. né? Exato. Você falou do, né, que eu ganhei um livro quando criança, eu devia ter uns 7, 8 anos, o La Russe dos Cavalos, e que foi ele que escreveu, né? E é muito engraçado, né? Quando você diz, parece que a gente nasce gostando, né? Assim, ninguém me ensinou a gostar, né? E a gente, né? E a Di também, a gente compartilha um pouco dessa história de realmente parece que é um mosquitinho que vem e pica você e fala, pronto, agora você vai pensar em cavalo o tempo inteiro, independente de que cavalo que era. Eu lembro eu cresci numa cidade histórica, cresci em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, e lá tinha muito, né? Na época, aqueles cavalinhos de passeio, dar a volta no quitandinho. E, putz, era assim, toda vez meus pais tinham até medo de sair comigo de carro, porque se passava na frente tinha que parar. Não tinha... E é muito bacana, assim, porque realmente, através desse livro, né, do La Russe, que o Neco escreveu, que eu comecei também a prestar atenção em outras coisas, né? Para além do quero andar a cavalo. Pô, mas o que é o cavalo, né? E eu lembro, tem coisas que você decora desde criança, assim. Tem certas raças de cavalo que eu li uma vez naquele livro e se passa na minha frente, olha só, eu sei, né? Então, assim, realmente é algo muito envolvente na nossa vida. E o Neco, assim, tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do hipismo como um todo. E ele foi uma dessas pessoas que nunca... A gente vê, não, salto é a coisa mais importante. O Neco olhou para todas as disciplinas. O Bridão Neco, ele não vem ele é uma coisa que vem do mundo western, assim. Aquele estribo, a primeira vez que eu vi aquele estribo que solta, eu tava com ele, a gente tava lá em Deauville, saltando o concurso de Deauville, e o Deauville naquela época, eles mudaram hoje em dia, era dentro de um hipódromo. E os caras estavam, o pessoal de corrida usava esse estribo. O Neco falou, pô, isso é interessante, a gente pode fazer. Só que eles tiravam de outro jeito, eles não tiravam que nem a gente tira, assim, virando, né? Acho que o deles era assim, se não me engano. A gente não podia fazer isso aqui, por causa da espora. E foi uma das coisas que ele trouxe, assim. Então o Neco sempre, ele olhou para todas as disciplinas. É um cara que gosta do cavalo e de todas as disciplinas, assim. Graças a Deus, eu tive uma oportunidade de passar por todas essas disciplinas equestres, assim, e eu trago de cada uma coisas, assim, para melhorar a minha equitação mesmo, assim. Legal. Só pra gente finalizar a parte, então, né, de lá fora, aqui no Brasil, tem alguma coisa que você viu lá, que você fala, putz, isso aqui, eles estão, né, arquitetonicamente falando, né? Agora falando da construção mesmo. Putz, eles estão mais avançados e isso aqui, lá no Brasil, o pessoal não usa tanto e eu vejo alguma tecnologia ou alguma metodologia de construção mesmo que você vê que a gente poderia aproveitar, mas ainda não estamos fazendo por alguma razão. Eu acho que lá tem menos equipe, né? Então, todas as construções lá são feitas para que você possa otimizar o tempo de poucas pessoas. Então, assim, você vê o corredor é largo o suficiente, o corredor entre as baias, para passar o trator, para deixar o fardo de feno. É isso. Ou nos Estados Unidos, por exemplo, os fardos ficam guardados num áticozinho em cima, que tem uma esteira rolante que leva aos fardos de feno, eles só jogam na cocheira para bater as camas, entendeu? Então, o que eu vejo lá em termos de arquitetura são facilitadores para que poucas pessoas possam tocar aquela cocheira, aquele estábulo, né? Isso é que eu acho que é a grande diferença. Eu acho que tem muita diferença também na alimentação. Eu vejo que, assim, a alimentação dos cavalos lá fora é individualizada. Aqui a gente, todo mundo come a mesma coisa. Não. Olha. Isso é importante, assim. Então, por exemplo, na Europa, se você entrar num quarto de comida, de ração, tem os pellets, aí tem, sei lá, farinha de beterraba, aí tem cevada, aí tem aveia, aí tem coisas diferentes, e esses cavalos têm uma dieta equilibrada para cada um deles de acordo. Eu acho que a gente está muito atrasado nisso, e isso faz uma diferença muito, muito grande. Eu trabalho com uma nutricionista aqui, que é a Sofia, e eu vejo a diferença que faz nos meus cavalos, e lá fora todo mundo faz isso, sim. Eu tenho meus cavalos barefoot também, que eu acho que é um avanço. Que legal. Nas rédeas, infelizmente, a gente não pode deixar o posterior desferrado, porque eles usam um esquizinho
ali para poder escorregar, deslizar no esbarro. Mas na mão nenhum dos meus cavalos usa. Todo mundo fala, mas dá um trabalho. Dá um trabalho, mas assim, a diferença que faz nos cavalos é gigantesca, assim. Então, eu acho que são pequenos cuidados de manejo que lá são correntes, são enfim, a moeda do dia a dia, que aqui todo mundo, as pessoas, não dá para um cavalo comer numa época às 3 horas da tarde. Não dá, não dá. Não é aceitável, entendeu? Assim. Eu acho que são essas coisas do trato dos cavalos, mais até assim, e na arquitetura eu vejo isso, acho que a arquitetura ela é muito feita para facilitar o uso do maquinário, vamos dizer assim. Mas eu acho que e no trato dos cavalos eu vejo essa diferença, assim, os cavalos tratados de maneira individual e com muito mais cuidado. Não é a caneleira mais maravilhosa do mundo, assim, é simplesmente que ele tá, presta atenção no que ele tá comendo, assim. O que ele tá comendo, se ele tá dormindo bem. Exatamente, se a cama tá boa, se a água tá limpa, a água corrente, muito bem. Os ingleses gostam muito de não ter água bebedouro automático, né? Porque eles gostam de saber, eles gostam de saber quanto que o cavalo tá bebendo. Os ingleses são curiosos nisso. Você chega nas cocheiras dos ingleses, você acha um lixo. Você olha de fora e fala, nossa, tudo meio de tábua, não tá não sei o quê, mas é o seguinte, a cama é espetacular, a água que eles estão ali, a comida, o trato dos cavalos em si, eles não ligam tanto pra belezura de fora, mas, assim, o que é relativo ao cavalo, mesmo ao indivíduo, é muito bem feito. É muito, muito bem feito. Eles são muito bons nisso. E até você falou da questão as pessoas, né? O lugar é feito para poucas pessoas conseguirem cuidar. Tem muita coisa que a gente vê lá e que aqui no Brasil não acontece, né? O transporte pneumático, por exemplo. A gente vê lugares que tem e que fazem, né? E aqui, eu acho que tá na Alemanha, tem em alguns lugares a gente já viu. Mas é curioso mesmo, né? Cultural, porque você tem gente. Muito serviço, tem muito barato, mão de obra, entendeu? Assim, barato, entre aspas. É abundante e você tem. E lá não, e lá você vê lá, o cavaleiro tá lá no trator dele fazendo cama de cavalo. Não tem como não fazer. Faz parte, faz parte da sua descrição de trabalho, entendeu? Você monta, mas você também bate boxe, e é importante. Puxa, eu entrei hoje aqui, o estrume do meu cavalo tá diferente, entendeu? Ou ele teve algum comportamento faz parte, entendeu? Assim, eu chego nas minhas cocheiras todo dia de manhã, cavalo por cavalo, eu vou lá, eu vejo, eu entro, não sei o que aconteceu, às vezes tem um machucadinho, fez uma coisa. Eu gosto, eu acho legal, assim, e eu acho que faz parte de montar cavalo. Sim. Pra mim, assim. É o que eu falei, eu vou estar velhinha, mas eu vou estar em volta deles ainda. Olha, aquele pelinho. Meus cavalos eu não toso as orelhas, que agora foi uma coisa que a FEI também instituiu. Eu acho que essas coisas de bons tratos, né? De boa prática em relação ao cavalo são super importantes. E até entrando um pouquinho aí, né, nessa sua rotina. Eu acordo, eu vou lá, vejo meus cavalos. É um sonho para muita gente, né? Chegam muitos clientes pra gente. Eu quero a minha casa do lado da minha cocheira, né? E aí, queria entender um pouquinho com você como que foi isso e, assim, se tem alguma coisa que ninguém te contou, que você descobriu sozinha ali, do tipo, eita, agora eu já tô morando aqui do lado. Olha, não, sempre foi meu sonho e... Eu sempre quis, eu falei, o meu sonho, eu quero abrir a janela do meu quarto e ver meu cavalo no piquete. E tem essa outra coisa, meus cavalos vivem sujos. O meu gerente lá, o Alex, fala, pelo amor de Deus, dona Bide, falou, deixa. Bate uma escova e joga a sela, é isso. Assim, eu quero que eles tenham vida de cavalo. Então, a gente construiu... Tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. A minha casa não é tão longe, assim, das cocheiras, né? Então, a gente pôs um sistema que tem um repelente natural de moscas, por exemplo, que espreia a cada meia hora nas cocheiras. Então, se você entra nas minhas cocheiras, não tem mosca. Isso é super importante, porque eu estou muito perto da casa, e isso é uma coisa. A outra coisa, nós temos uma caçamba de estrume para tirar o estrume dos cavalos, que vai embora 2 vezes por semana. Então, eles tiram... e o caminhão vai lá e tira isso 2 vezes por semana. Então não tem aquele acúmulo de estrume, que são coisas que acabam incomodando se você está com a casa muito próximo, né? Sim, com certeza. A gente tem a casa, aí tem os piquetes e depois a cocheira. Mas assim, eu
para mim foi sempre um sonho. Eu acho que tem uma coisa que é legal que a gente fez também, nós estudamos muito para fazer essa cocheira do jeito que a gente desenhou, fomos visitar isso, cocheira nos Estados Unidos, cocheira na Europa, o que era melhor para fazer e tal. E uma das coisas que... Tem uma faculdade nos Estados Unidos que chama Hartbury College, não, desculpa, na Inglaterra, que chama Hartbury College, que só de, enfim, ciências de cavalo, não só de equitação, mas de biomecânica, de como funciona. E eles têm várias coisas que a gente aplicou, e eu vejo que a gente trabalha junto, vocês também têm. Os cavalos são animais de grupo, de manada, eles têm que, para descansar profundamente, eles têm que poder ver um outro. Então, isso a gente tem, os nossos cavalos têm só uma grade onde eles estão juntos ali. Nos piquetes, a gente tem uma área dos piquetes que a gente fez uma caixa de areia. Então, para não ficar aquela lama que eles gostam de rolar, ou mesmo se eles vêm correndo, eles param ali, não tem risco dele bater na cerca ou se machucar, nada disso. Então, são pequenas coisas que, estudando, assim, a gente foi vendo. Eu acho que é importante também ter... Eu não gosto da cocheira concretada embaixo. Eu acho que os cavalos estarem na terra, a gente faz uma drenagem natural e a gente vai fazer isso junto no nosso projeto, vocês têm feito também. Eu acho que a nossa abordagem em como construir uma cocheira, em termos de ventilação e tudo, a gente fala a mesma língua nesse sentido, assim, isso é super importante. Acho que vocês estudam isso mais que eu ainda. Mas são coisas que eu olho e presto atenção, e eu acho que, de novo, faz parte do bem-estar. São atletas, né? E tem alguma coisa que você já viu? Curiosidade mesmo, você pode falar, não tem, mas tem alguma coisa que você já viu e que, num primeiro momento, a pessoa te apresentou isso, ou, né, todo mundo vê isso como uma inovação, algo super legal, mas você falou, isso aqui não é legal, não traria. Eu não gosto mesmo de rede de feno, por exemplo. Eu acho que, assim, aquilo é péssimo, acho péssimo em todos os sentidos. Os meus cavalos ficam numa cama de feno, assim, é uma coisa que eu trouxe da Europa, no Brasil não é muito usual. Eu acho que faz muita diferença, muita diferença. Acho que a cama é muito mais confortável, tem muito menos cheiro, não tem pó, então cavalos têm problemas de respiração, melhora muito. E à noite, às vezes, o cavalo gosta de ficar ali beliscando, entendeu? Alguma coisa ali no feno, meio mordiscando e tudo. Eu acho que é legal para eles também. Legal. Eu acho que esse negócio de rede de feno, esse tipo de comedor, XYZ, não, uma coisa que tiraram também. Eu não gosto das pedras de sal. Pedra de sal, para fazer aquelas pedras de sal que tem açúcar, não é legal essas coisas. E a gente tem coxo de sal mesmo, o sal está disponível o tempo todo para os cavalos lá. Não sei, eu acho que são pequenas coisas, assim, que às vezes as pessoas inventam. Hoje nós sabemos já que liga, esse tipo de coisa você não deve usar no cavalo. Então, assim, e de novo, é legal, porque os estudos voltam, os estudos hoje estão comprovando que quanto mais você voltar ao natural, melhor. Entendeu? Sim. Então, olha, a gente pôs um monte de coisa nos bichos para fazer e agora estamos tirando tudo de novo. Estamos tirando a ferradura, estamos tirando a liga, estamos tirando. E assim, isso o Joe Fardy sempre falou para mim, assim, os cavalos, foi um susto que eu tomei quando eu fui montar com ele, nenhum dos cavalos dele usava nem caneleira. Eu falava, Joe, nem no piquete. Pelo amor de Deus, ele falou, não, eu nunca tive um acidente. E assim, saltava sem caneleira, punha só na prova e trabalhava sem nada. Eu falava... E ele falou, nunca tive um acidente, foi sempre assim, o mais natural possível. Esse cara é maravilhoso. Ele legal. Ele é um gênio, assim. Eu tenho ele como meu... Uma referência aqui. Ele é meu Yoda. Ele é um cara incrível. Aí, só para encerrar esse bloco, né, do morar junto com a cocheira, né? Porque, igual eu falei, a gente tem muitos clientes que vêm com esse desejo, né? E assim, se você tivesse que dar uma dica... assim, de ouro para quem quer fazer isso e não quer passar algum tipo de problema até de privacidade ou de problema com as moscas, enfim. O que você diria de regra de ouro para essas pessoas? Olha, eu não sei regra de ouro. Tem que lembrar que uma cocheira tem um monte de gente trabalhando lá, entendeu? Sim. Então, assim, tem um movimento que não é que te tira a privacidade, mas vai ter um monte de gente lá muitas horas do dia trabalhando. Que não são da sua família. E na função, exatamente. Então, assim, é uma questão, isso, assim, dependendo de como você vai levar a sua cocheira, né? Quantos cavalos você tem, tudo, do tamanho da operação, vamos dizer assim. Sim. Mas é isso, eu acho que são esses pequenos cuidados que eu falei, com, assim, mosca que tá, e a quantidade de gente que acaba, que não tem como. Tem gente...
vai estar lá, vai ter o treinador, vai estar Então o a regra gerente. é estar disposto, né? Exatamente. Assim. Mas se eu tiver que falar, faça, que vale muito a pena, assim, é muito legal. E os cavalos, você começa a criar uma relação muito legal, porque você tem muitas horas. Às vezes eu tô sem fazer nada à tarde, vou lá, sento lá no piquete com eles, com os cachorros, entendeu? Em casa tem cachorro, tem galinha, tem tudo. Tudo assim, é muito bom. Gostoso. Mas agora a gente entrou para trazer um novo momento aí para você também, Isso. né? E o que te levou, Bit, então agora a querer separar essa operação, né? Fazer algo, eu tenho aqui, mas agora vamos fazer algo fora de casa. Isso. Eu acho que a gente... É um movimento natural na vida. Você vai fazendo, depois você vai diminuindo. Nós chegamos numa época que montávamos 5 na família. Eu, meu marido, meus 3 filhos. A gente já tinha até um cavaleiro profissional que trabalhava conosco. Que até tá de volta no Brasil, que é um fofo, que é o Juninho. E ele... Então, imagina, eu tinha uma operação muito grande de cavalo. Muito grande mesmo. Mas vale a pena, porque éramos todos... montando, junto nos concursos, e isso é uma coisa muito legal também para você passar com seus filhos adolescentes, porque cavalo não é raquete de tênis, hoje não tô afim, larga no armário, e não, sua responsabilidade, você tem que ir lá, você tem que montar todo dia, você vê se seu cavalo tá bem. Eu acho que é uma coisa legal para passar com a família. Mas aí as crianças cresceram e tudo, enfim, estão todos casados, têm sua vida, pararam de montar, e aí ficamos, eu e o André só montando, e com uma operação muito grande lá, né? E assim, foi um desejo mesmo de virar e falar assim, olha, algumas pessoas chegaram e falaram, poxa, você tem um negócio tão legal de rédeas, posso levar um cavalo? Eu falo, putz, tá dentro da minha casa, a gente nunca teve ninguém de fora e tal. Então foi uma decisão que a gente virou e falou, olha, vamos fazer um manejo fora, que a gente, e tá do lado, tá 5 minutos de casa, não é longe, onde a gente possa ter os cavalos e ter pessoas que queiram, enfim, ter cavalos de fora lá nesse mesmo lugar. E a gente tem um pouco mais de privacidade. Pode ter uma casa, minha casa é um pouco grande, eu quero uma casa menor. Então, realmente reduzir e facilitar a vida hoje, dado que, enfim, os 5 filhos, e aí são 10 pessoas, tem outras coisas para fazer. Assim, eles querem ir pra praia, querem fazer isso, estão montando menos, ou tem os cavalos na Ípica, os cavalos deles que moram em São Paulo. Enfim, é um movimento pra gente natural de tentar diminuir, mas eu não quero deixar os cavalos e mesmo abrir a oportunidade para ter outras pessoas que têm lá que queiram estar no mesmo esquema. Então foi um pouco essa ideia, assim, né? A gente de diminuir mesmo a nossa casa e separar essa estrutura, assim. Legal. Esse movimento todo, a gente falou, não, tá bom. Faz todo sentido, né? Foi uma coisa que a gente viveu por muitos, 20 anos, entendeu? Sim. E agora acho que tá na hora de diminuir um pouquinho. Legal. E o que da estrutura que você tem atualmente, você, né, olha e fala, isso aqui eu vou levar com certeza, e o que isso aqui, acho que não vou levar isso aqui daqui pra lá, algo que você pensou? Não, eu acho que a gente tem uma estrutura que hoje contempla tudo. Nós pensamos muito para construir o que a gente tem hoje, assim, e serviu de balão de ensaio, né? Pequenas coisas, eu falo, puxa, meu lugar de ferradoria não tá tão claro que a gente vai fazer agora no manejo novo, entendeu? Porque, putz, o cara chega lá, o negócio é pesado, fazendo aquele negócio de esmerilhando ferradura na sua orelha, é um saco. Então, isso a gente vai fazer, mas a gente tá fazendo também nesse manejo novo, que eu acho que é uma coisa importante, que a gente tá fazendo toda aquela área de refeitório e vestiário para staff, que eu acho super importante, porque essas pessoas, às vezes é isso, um cavalo tá de noite, precisa de alguma coisa, eles têm que estar bem instalados e confortáveis. Acho isso super importante. São coisas que agora, numa estrutura que não é tão, que é um pouco, eu não vou dizer maior, mas que tá mais, assim, que pode estar aberta para outras pessoas que fazem sentido, assim. Mas o resto acho que a gente pensou super bem, assim, a gente tem aqueles apartamentos em cima da cocheira também que são legais, solário, tudo que eu acho que é importante. Uma coisa que eu não tinha, que a gente colocou agora recentemente, tem uns 2 anos, e vamos pôr lá, que é água quente na cocheira, na ducha. Porque antigamente o Brasil era quente, mas agora, né, nem sempre. Nem sempre. É quente também, bem quente, mas quando é frio também é bem frio. Então isso a gente pôs, mas são pequenas coisas, assim, são pequenos ajustes. Eu acho que o jeito que a gente faz, eu gosto como a gente tem lá o quarto de cela com os encilhadores na frente, que facilita, então acho que foi bem pensado, assim. Sim. E nesse projeto novo tá tudo lá, que vocês fizeram, tá show. É legal. E é muito legal o seu pensamento, como você
otimiza a estrutura, né? Eu acho que por ter ido muito para fora, e isso é curioso. Aqui no Brasil a gente tem muita área disponível, né? E muitas vezes os clientes, eles são, né? Às vezes é um cara da fazenda, gosta de bastante espaço, mas lá fora, exatamente por não ter essa abundância de terra como a gente tem no Brasil, eles acabam construindo áreas menores, né, manejes, né, como você falou. Então, e eu acho que você tem muito esse olhar afiado, né, de ter uma estrutura que seja super funcional, né, atenda tudo que você precisa dentro de uma área relativamente enxuta, né? Não, exato. Essa área que a gente está fazendo são 20 mil metros, 2 hectares. E, poxa, estamos fazendo tudo. A gente tem uma pista de rédeas oficial lá, que é uma pista de 80 por 40, enorme. E ao mesmo tempo... Quantas baias são lá? A gente 11 e 9 piquetes que a gente fez. Então, assim, eu acho que a medida a gente tem um espaço para estender ali para trás, se a gente quiser um pouco mais de cocheira. E até a gente estava brincando, falando com a Júlia, na primeira, a estrutura, para quem está nos ouvindo aqui, é em cruz. E aí... Numa organização lá ficou um cavalo sozinho. Júlia, não, ele não pode ficar sozinho. Ele vai muito deixa ele sozinho, ele tem que ter amiguinhos do lado e tal. E é isso, assim, mas ela é então como é que ela tá estruturada? O coração dessa estrutura que a gente está fazendo é ali, tá? Então tá o quarto de cela, o escritório, a ducha, a farmácia, tá tudo ali naquele coração. Então tá tudo muito prático para você tocar ali, né? A gente tem o quarto de ração, o estoque, é uma lavanderia lá, é super importante, as pessoas esquecem disso. Sim. Porque você precisa ter uma máquina industrial, que é manta, capa, tudo isso tem que lavar. Para algum lugar, né? Senão vai lavar em casa. Exatamente, né? é isso, sim. Então, acho que a estrutura tá bem enxuta e bem pensada. Assim. Tá bem legal. E que conselho você daria, Biti, com toda essa experiência, né, e vivência que você tem, para alguém que está entrando e começando no cavalo agora, independente do esporte, né? Enfim, alguém que está iniciando essa sua jornada no mundo do cavalo. Escutar e estudar e pensar por si mesmo. Eu acho que as pessoas têm nesse mundo tem muita vaidade, infelizmente. E assim, então todo mundo é muito importante e aí não quer ouvir a opinião das outras pessoas, eu escutar e assim, eu acho que as pessoas têm que conversar muito com quem tá nisso há muito tempo, assim, e ver onde é que tá, onde é que é complicado, onde é que é fácil, o que é possível e ter calma. É isso que eu tô falando, a construção de alguém no esporte, qualquer esporte, assim, mas com um cavalo que depende de um ser vivo, é mais longa ainda, entendeu? Então, assim, construa essa relação devagar. Não pule etapas, entendeu? Vai uma por uma, porque, assim, é um pensamento de longo prazo. O resumo é esse, assim, tem um pensamento de longo prazo. E tente conhecer bem as pessoas que estão em volta, assim, de você naquele momento, porque é isso, você chega em qualquer esporte, é o que eu falei, tem pedágio, entendeu? Assim, então, saiba que vai ter pedágio, mas converse com várias pessoas de várias correntes diferentes para saber, assim. Isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer, fiz muito, assim. Olha, esse treinador pensa desse jeito, esse pensa do outro, eu quero saber o que eu penso, assim. Ok, entendi o seu modelo, o que faz sentido para mim, assim. Em todas as correntes, olha, eu quero... E mapeie os seus objetivos. O que eu quero? Eu tô entrando nesse esporte, o que eu quero desse esporte? Eu quero só me divertir? Eu quero... Então, se você quer só se divertir, não deixa alguém te chatear para saltar mais alto, por exemplo, entendeu? Cara, onde é que você tá confortável? Onde é que você se diverte? Onde é que estão seus amigos? Eu acho que isso é que é importante, assim, quais são os seus objetivos mesmo. E não tentar, aquilo que a gente falou no começo, deixar que as pessoas coloquem barreiras em você, porque dá para fazer tudo, gente, dá mesmo, assim. Eu sou prova viva, enduro, salto, rédeas, sei lá, é cavalo, é gostoso, Sim. Entendeu? Eu saio pra caminhar, meus cavalos fazem trilha, eu vou pro morro, desce morro, todo mundo, pelo amor de Deus, cavalos de salto na época, o cavalo não pode ir pro pique, não pode, vai subir morro, mas tá tem barro, vai, entendeu, tá sujo, é bicho, é cavalo, entendeu, Sim. assim, aproveite o caminho, a jornada, assim, entendeu, aproveite cada momento dessa jornada que ele vai te trazer, vai te ensinar, eu acho que o cavalo ensina muito. Esse é um esporte que, assim, os esportes com o cavalo ensinam muito, assim.
De verdade. Foi perfeito, porque era exatamente sobre isso que eu ia falar, né? A gente tá caminhando aqui pro fim, mas a nossa pergunta de encerramento era o que os cavalos te ensinaram e te ensinam até hoje? Algo que você leva, assim, pra sua vida, para além do esporte e desse convívio com os animais. Eu fico até emocionada, assim, porque cavalo para mim é uma terapia, assim, é o que me mantém, eu aprendo todo dia com eles, assim, é isso, e com as dificuldades e com a sua comunicação, eu não sei nem responder isso, assim, porque para mim realmente é isso, um ensinamento de como você é pessoalmente, entendeu? O cavalo mostra muito a personalidade da pessoa, assim, quem você é pro mundo, como é que você se comporta, entendeu? Como eles não falam, a sua personalidade transparece. Então, se você é uma pessoa arrogante ou é muito fofo, isso ele vai mostrar, assim. E eu acho que se as pessoas pararem para prestar atenção, assim, em tudo que eles trazem, você vai evoluir, vai ser um ser humano melhor, de verdade, assim. Então, não use esse esporte, eu não usei, assim, como um jeito de enfim, social. Aproveita o que eles te dão de dentro para fora, assim, porque você como pessoa pode melhorar muito, mesmo, assim, com os cavalos, eu acho, assim, e com as dificuldades também, assim, putz, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, te dá muita humildade, fala, olha, tem um problema que eu não consegui resolver, esse é um calo que eu não consegui resolver, assim. Eu aprendo muito com a minha sócia, que chama Júlia também, ela tem um cavalo que é maluco, eu falo, Júlia, esse cavalo é maluco, ela fala, não, ele me faz pensar todo dia, ele é um cavalo que eu monto, ela fala assim, eu vou ter o maior resultado do mundo com ele? Não vou, mas ele me obriga a pensar, ok, como é que eu faço para conseguir tirar isso aqui de você, como é que a gente faz para trabalhar junto, entendeu? E isso é um objetivo, é o objetivo, assim, de falar, puxa, eu tô pensando, esse cavalo que a gente tá voltando, que eu falei que eu tenho de rédeas agora, é um cavalo que às vezes ele não tá fazendo a melhor prova do mundo ainda. Eu tenho um cavalo que foi campeão nacional que faz tudo impecável. Mas ele me dá muito prazer, assim, porque cada dia que eu subo um degrau com ele, eu falo, cara, isso, assim, que bom, assim, eu acho que é uma jornada pessoal, assim, pra mim. Eu gostaria que fosse pra todo mundo, assim, porque eu acho que as pessoas aproveitam um pouco esses ensinamentos, assim, você acaba falando, o esporte, é isso, é a prova, eu ganhei tanto, eu ganhei essa prova e assim, o que tá por trás não aparece tanto, assim, pra mim. Eu acho que eu vejo muito você falando sobre isso, né, sobre a jornada que a gente vai fazer ali com a construção, cavalo, né, disso, dessa relação, né, e tudo, e a calma, né, porque é completamente na contramão do que a gente vive hoje, né, exato, que é esse imediatismo e tudo, então realmente é muito bacana, né, ver alguém com não, eu acho que assim. é uma bênção poder ter os cavalos na vida, assim, bichos em geral, eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta, assim, de quanto que é. E é isso, e que a gente é guardião deles mesmo, assim, de todos, dos cachorros, dos cavalos, dos gatos, de quem tá na sua vida, assim. E isso tem que, num mundo, agora falando uma coisa assim, nesse mundo de hoje, onde, assim, se passa por cima do outro com tal facilidade, esse é um ensinamento para levar, cara. Não se passa por cima de ninguém, assim, você leva em conta. Leve em conta a pessoa que está na sua frente, você leva em conta o bicho, você leva em conta o bem-estar do outro. Eu acho que esse é um ensinamento para hoje, para os que a gente está vivendo no mundo, super importante, assim, de verdade, assim, levar em conta o outro, assim, e é isso, e que tem coisas que às vezes, e diferenças que às vezes você não consegue transpor, mas e tá tudo bem. Entendeu? Assim, tudo bem. É esse caso da Júlia com o cavalo dela. Ela fala assim, olha, ele é isso, ele tem essas questões. Ele tem, e eu vivo com isso. E eu gosto dele mesmo assim, entendeu? Eu acho que esse é um ensinamento para esse mundo que a gente vive hoje super, super importante, assim. E dá pra ver muito a sua preocupação com o cavalo, né? Porque quando eu coloquei sobre os desafios de você estar saltando muito alto, você pontuou sobre a responsabilidade de você estar com o animal e não colocá-lo em risco, né? Assim, muito mais preocupada com a segurança dele, né? Então, isso é uma doação mesmo, né? Sim. Você realmente tá olhando pro que o outro tá sentindo ou como eu vou fazê-lo se sentir, né? Exato. Eu acho que esse é
é o amor puro e verdadeiro pelo animal mesmo. A gente saber olhar para ele mais do que tá olhando para si. E eu acho que se você chegou até aqui, quer dizer, se você tá envolvido com o cavalo, com o bicho de alguma forma, você já tem isso, tá lá em você. Então não deixa o establishment, o sistema te tirar isso. Sim. Olha, volta e fala, fala, por qual momento por que eu decidi fazer isso aqui? Por que isso para mim era importante, entendeu? E não ser levado as trambolhadas pelo sistema, pelo que as outras pessoas estão fazendo ou vendo, assim. Sim. Eu acho. Não, e com certeza é preciso muita maturidade, como, né, acho que você vivendo tantos anos já teve. Só trazendo um exemplo do último podcast que a gente teve, eu tinha uma égua árabe, lá antigamente que eu saltava com um cavalo árabe, porque você falou do manga larga, eu também saltava com um cavalo que não era de salto. E ela só corria infiltrada. E eu achava normal. Era tipo assim, tá com dor de cabeça, vou tomar um remedinho, né, pra dor de cabeça. Eu era uma criança, né, eu tinha lá meus 10, 12 anos de idade. Então, pra mim era, vai filtrar pra ela poder competir. Não é normal, né? Hoje eu, me sinto super mal, tipo, poxa, né, olhando pra trás. Mas na tudo época bem. que você tá dentro. Exatamente, não tem importância. Desde que você esteja aprendendo todo dia, Sim. entendeu? Eu usei liga nos meus cavalos, eu também filtrei nos meus cavalos. Eu também dei ração pros meus cachorros, entendeu? A gente olha e fala, cara, como eu fiz isso? Eu falo, não, eu não sabia. A questão, a chave eu fiz o melhor que eu pude naquele momento, entendeu? Isso é o que é a chave, assim, olha, com o que eu sei hoje, isso aqui é o melhor que eu posso fazer, entendeu? E não quer dizer que isso esteja certo amanhã, porque as coisas mudam. Mas hoje, esse é o melhor que eu posso fazer? Se sim, tá, é ótimo. Já é ótimo, entendeu? Assim, eu acho que é um pouco isso, assim, olha, eu tô fazendo o melhor que eu posso, de verdade, entendeu? Mesmo que isso vá contra o que outras pessoas acham. No fim, é sobre deitar a cabeça no travesseiro e dormir. É isso. Perfeito, Bit. Queria te agradecer muito, né? A troca rica, você tá aqui, enfim, se disponibilizar, vir de outra cidade, né? A gente sabe que não é fácil e compartilhar, enfim, seu conhecimento, sua vivência. Esse assunto, tô sempre disposta. Se tiver mais 3 horas, a gente conta mais 3 horas de história. Meninas, super obrigada, de verdade. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer ter vocês agora na minha vida, assim, desenvolvendo esse projeto tão legal que a gente está fazendo. Muito obrigada, a gente que agradece. agradece. A Ju também, que veio hoje, saiu do escritório dos projetos para estar aqui. Temos hora para entregar aquele projeto. Tá apertado lá, volta pro escritório. Bom, gente, obrigada. Obrigada. Mas é isso, pessoal. E você que ouviu a gente até o final, também queria te agradecer por estar aqui. E se de alguma maneira você sente que os conteúdos que a gente está passando aqui, tudo que a gente está tendo de troca, vai servir para alguém, algum conhecido, algum amigo do cavalo, compartilhe para que a gente possa chegar, alcançar mais pessoas e seguir fazendo o que a gente tem feito aqui nos podcasts, trocando ideia com pessoas do cavalo. Um abraço e até a próxima. Muito bem.